da Alemanha, que eles queriam pegar a França de surpresa. Por quê? Porque a guerra era lá na Sérvia. Era o Império Austro-Húngaro e Sérvia. E a Alemanha se aproveitou que a Rússia foi apoiar a Sérvia. E o fato da Rússia apoiar a Sérvia, a Rússia era da Tríplice Entente. Então a Alemanha se aproveitou da situação e, opa, vamos atacar a França. Daí ele foi pela Bélgica, estavam começando a querer ganhar bastante território na França. A Rússia não gostou do que eles estavam fazendo e começou a atacar a Alemanha pelo outro lado. Vamos voltar para o mapa aqui. Então, aqui. O Império Alemão estava atacando aqui. Certo? Ao oeste do Império deles. Estavam entrando na França já. E o que aconteceu? O Império Russo começa a atacar o leste do Império Alemão. Isso faz com que? Faz com que o governo alemão, o imperador alemão, chame parte das tropas para defender o leste. E daí enfraquece o oeste. Aí isso daí aconteceu a guerra. E tinha aí a tal da guerra de trincheiras. O que é uma guerra de trincheiras? Vocês sabem? Não faço ideia. Nono ano. Alguém sabe o que é uma guerra de trincheira? Nono? Vixe, acho que eles caíram. O que é? Desculpe, não entendi. Isso, essas paradinhas no chão. Essas paradinhas no chão são chamadas de trincheiras. Então eles cavavam, ficavam ali, eu daqui atirando, vocês daí atirando, e a gente fica nisso. Então tu não avança, né? Porque tu fica naquilo ali. De vez em quando sai um e daí avança um pouquinho, mas a guerra de trincheira não leva a muita coisa. Tu só vai perdendo vidas na guerra de trincheira. Tá? Então, aqui na apostila de vocês, na página 8, vocês têm um mapa semelhante àquele que eu tinha mostrado para vocês, só que aqui a Itália já se anexou à Tríplice Entente, tá? E, na real, no começo da história da guerra, a Itália era da Tríplice Aliança. Mas ele não quis se meter nessa história. Oi? Ela vira casaca e vai para o outro lado, que ele acha, de repente, que o outro lado tem mais chances. Só que o Império Otomano, esse Império grande aqui, e a Bulgária entram na Tríplice Aliança. Então, olha quantas frentes de batalha nós temos. As linhas vermelhas são frentes de batalhas de 1914. As linhas Professor, verdes... Oi? o que são frentes de batalhas? É onde está acontecendo a guerra. Aqui. Entendeu? Assim, digamos, o Brasil vai guerrear com o Uruguai. A frente de batalha vai ser lá no Rio Grande do Sul, mais ou menos na fronteira, né? Mas é o Brasil todo que está guerreando. Daqui a pouco o Uruguai começa a subir e chega em Santa Catarina, a frente de batalha já vem mais para Santa Catarina. Entendeu? Entendi. Beleza. Então, aqui estão mostrando alguns avanços, né? Olha só. Em 1914, nós tínhamos aqui, ó, passado da Bélgica já, eles já estavam na França, a frente de batalha. Em 1915 já não tinha mais essa frente de batalha aqui. Eles já estavam mais direcionados aqui, porque como eu falei que o Império Russo veio para cá, ó, atacar o leste alemão, o Império Alemão puxou parte dos soldados daqui, do oeste para o leste, para poder fazer algo. E daí eles conseguem jogar a batalha mais para trás. Só que a Alemanha aqui não esperava o inverno russo, né? Tanto o Império Austro-Húngaro como o Império Alemão não esperava esse inverno russo. Então, muitos morreram de frio. Então, dando continuidade,
Na frente oriental, que era o lado do... Oi? Tá acabando a bateria? Do Note? Isso. Pede pro Bruno o carregador. É que não tem tomada perto. Tem lá em cima. Lá no projetor. Nossa. Tira da Apple TV, porque o Note está embaixo do projetor, né? Sim. Isso. Então tira da Apple TV e bota o do... E bota do Note. Não, que aqui... Pessoal, aqui agora é mais uns 10 minutinhos. Vamos ver se aguenta. certo. Tá? Então ali, na frente oriental, que era o lado lá da Rússia, em 1917, lembrando que a guerra começou em 1914, tá? 3 anos depois, eles ainda estavam guerreando. Imagina, a pandemia a gente já achou ruim, imagina 3 anos de guerra. Nós estamos falando de uma região menor do que o Brasil. É uma região que, se bobear, vai pegar o centro-oeste, sul e sudeste de tamanho. 3 anos guerreando. Morreram muitos russos. Por quê? Porque o czar russo da época, tá, que era o... Ah, não tem o nome aqui. O czar russo da época, ele simplesmente pegou os camponeses, largou um pouquinho de armamento para eles e mandou para a guerra. Eles não estavam preparados. E já os soldados alemães, sim, eram um exército. Aí, então eles começam a perder. Daí o czar cai em 1917. Logo depois assume o novo czar, que assina um tratado de paz com a Alemanha. Exatamente para que ele não perdesse mais tropas. Nisso, em 1918, a Rússia sai da guerra, da Primeira Guerra, e foca lá para a França, lá para o Ocidente. E ele começa a pensar o quê? Se eu não estou conseguindo vencer aqui, eu posso usar uma outra técnica. Eu posso impedir que os... Eu posso impedir que os suprimentos cheguem até até a França. Professor, a internet caiu, a gente não ouviu nada, ficou esperando. Tá, então vamos lá. Então, assim, ó, o que aconteceu? Quando a Rússia começa a perder muito soldados, até porque a maioria eram camponeses, os soldados da Rússia, existem relatos em filme que na Primeira Guerra a Rússia dava um rifle, um carregador para cada 2 soldados. Então, quando um morresse, o outro tinha que pegar o rifle e continuar atirando. Não era cada um o seu... Ah, então, claro, até que ponto isso é verdade? Porque nós estamos falando de cinema americano, né? Então, pode ser que não seja exatamente assim. Mas tem filmes, eu já vi filme, que a situação era essa. Tá? Mas, professor, Oi? eles só exigiam... Eu sei que isso não é verdade, mas pela hipótese que eles exigiam, Cortou, não ouvi. Não, repete, volta. Eles não tinham dinheiro para comprar outros rifles, eram isso? Não, é que eles não se preocupavam com isso. A preocupação deles era outra. A preocupação deles, eles não achavam que ia chegar nisso. Tá? Então, realmente tinha uma escassez porque não existia um mundo preparado para a guerra. A Europa se preparou para a guerra. A Europa, depois da Guerra Franco-Prussiana, começou a investir em armamentos e soldados. Mas o resto do mundo, não. E daí ia contar mesmo. O dinheiro eles tinham, eles não tinham, era a produção. E daí o que acontece? Daí a Rússia, depois de uma revolução na Rússia, em 18 assina um tratado de paz com a Alemanha. Eles saem
da guerra. A Rússia não pode mais guerrear porque ela assinou um tratado de paz com a Alemanha e a Alemanha dizendo que não ia mais invadir a Rússia. Aí a Alemanha foca os esforços dela na frente ocidental, do lado da França. Quando acontece isso, eles estão vendo que mesmo assim está difícil. Eles começam a pensar o quê? Eles começam, vamos bombardear os navios que chegam com suprimentos. E eles começam a fazer isso. Só que eles acabam abatendo 2 navios americanos. E os americanos, que apenas estavam fornecendo armamento, estavam fornecendo alimentos, material para a guerra, ela resolve entrar na guerra. E isso para a guerra foi importantíssimo. Por quê? Porque até então estava todo mundo brigando de igual para igual. Tá? No momento que os Estados Unidos entram, eles entram quase no fim da guerra. E com um fôlego renovado. Os Estados Unidos manda 1 milhão ou 1,5 milhão de soldados. 1,5 milhão de soldados. Então, o que acontece? Aquela guerra que já estava cansada, eram 4 anos, já tinha morrido bastante gente. De repente, para o lado da tribo dissidente, vem 1,5 milhão de soldados descansados que não tinham visto nada dos horrores da guerra e facilita para eles. Então, em 1918, o imperador alemão abdica do reino, do trono. E logo depois vai uma comitiva alemã, uma delegação, para assinar a redenção. E daí acaba a Primeira Guerra Mundial. Tá? Só que assim, tiveram algumas coisas que aconteceram na Primeira Guerra que foi muito desumano. Tá? Por que foi desumano? Eu já volto aqui na paz dos vencedores, tá? Foi desumano por causa da tecnologia da destruição. O que aconteceu? Foi utilizado armas químicas. Alô? Tá ouvindo? Uhum. Ah, mas eles acho que caíram. Eu acho que eles caíram. Que começou o silêncio. Ô, professor, Oi. eu vi um negócio disso de armas químicas no filme, que, tipo, tinha uma doutora... É totalmente encenado, mas acho que é meio baseado, que o nome era Doutora Veneno, que ela criava um monte de arma química pra guerra, era tipo isso? Exatamente. Existiam departamentos de tecnologia que, assim, a máscara, antigás... Pessoal, voltaram, né? Beleza. Então, eu estava falando sobre as armas químicas. Então, assim, a grande desumanidade da Primeira Guerra Mundial foi a utilização de armas químicas. Principalmente gás mostarda. Não, gás mostarda não tem a ver com aquela mostarda que vocês botam no sanduíche. Não, no tempero. O gás mostarda ele é um gás que ele atua na pele, então ele forma bolhas de queimadura na pele, tá? E ele provoca queimaduras nas vias respiratórias. Tá? Então, por mais que os soldados estivessem utilizando máscara, mas não tinha máscara para todo mundo, porque não se esperava isso. Ele poderia não inalar o gás mostarda, mas aquele gás ia comer o uniforme dele e ia queimar ele todo. Tá? Então, foi a primeira vez que foi utilizado as armas químicas. Tá? A Alemanha tinha um departamento de pesquisa. Grande parte da nossa tecnologia vem da tecnologia militar. Por quê? Existe uma explicação para isso. Estão ouvindo? Sim. Acho que o nome caiu de novo. Caíram de novo. Acabou a bateria. Acho que eles voltaram. Não. Acabou a bateria do Note.
Tá, então, como está gravando, eu vou dar continuidade e depois eu compartilho essa aula com vocês. Então, assim, ó, qual é as tecnologias que temos, a grande maioria começa em guerra. Por quê? Porque para eu lançar algo para o público em geral, por exemplo, eu quero lançar um carro diferente, de 3 rodas. Eu tenho que fazer muitos testes, e isso gera gastos para poder liberar isso para o público. Agora, se for para o exército, se for para as forças armadas, eu não preciso fazer testes. Eu preciso apenas de autorização do exército para usar com soldados. Então, por isso que muita tecnologia vem primeiro das guerras, para depois passar para o cidadão. Claro que não essas armas grandes, né, mas tem essa questão desses testes, dos custos de lançamento. Tá? Então, aqui nessa tabelinha aqui, a gente vê a quantidade de pessoas que morreram de cada população. A Alemanha perdeu 1.808.500 soldados. Soldados civis, né, geral. A Rússia, 1.700.000. E lá embaixo, os Estados Unidos, que entrou só no final da guerra, 115 mil. Não perdeu nem 10% dos que foram. Então, com o fim da guerra, lá em 1918, né, que foram 4 anos, foi assinado, em 1919 iniciou-se a Conferência de Paris. O que era a Conferência de Paris? A Conferência de Paris, eles foram se juntar para decidir o que vamos fazer com a Alemanha, o que vamos fazer com os países que perderam a guerra. Os Estados Unidos não queriam fazer nada, mas França e Grã-Bretanha disseram que não, que tinha que ser punido. A França pediu de volta os estados que eles tinham perdido na Guerra Franco-Prussiana, aquela guerra antes da Primeira Guerra, né? E eles tiveram os países que perderam, no caso a Alemanha, porque os impérios otomano e austro-húngaro foram desmantelados, então eles não podiam ser penalizados por isso. A Alemanha teve que pagar uma indenização e todas as colônias que eles tinham foram passadas para a França e para a Inglaterra. Então, esse foi o ônus da guerra para a Alemanha. Ela perdeu territórios, colônias, e ainda pagou dinheiro para os vencedores. A Alemanha, que era a grande força econômica que estava em ascensão. Estava quase passando a Inglaterra, que era a maior força econômica. Com a guerra, os Estados Unidos passaram a ser a maior economia do mundo. Por quê? Porque Inglaterra, França, todas as outras estavam endividadas. E a China? Não, a China estava lá no cantinho dele, eles ainda não se metiam muito. Né? O Japão se meteu pouco na guerra também. Né? Eles faziam mais o dele, é quase que um mundo à parte. A China era muito fechada. Então, no mundo pós-guerra, os países europeus que emprestavam dinheiro passaram a pegar dinheiro emprestado e passaram a ser devedores. Então, eles deveram 10 bi para os Estados Unidos. E lembrando que 10 bi na época era muito dinheiro, não é como hoje. Tá? Então, começaram greves operárias. Oi? Eles pagaram esse dinheiro? Ou não, é que na real, não, os Estados Unidos, o que eles faziam? Eles forneciam armas, eles forneciam alimento, eles forneciam roupa, eles forneciam muita coisa para os países da guerra. E daí tu vai pagar depois. Só que daí tu ficou com essa dívida, né? E daí tu tem que pagar. Tá? Então, os Estados Unidos cresce, tá? Começa a ter greve de operários, porque as indústrias estão ruins, né? Falta homem, porque muitos homens foram para a guerra e muitos morreram. Nisso, as mulheres entram no mercado por causa da guerra. Né? Então,
Começam a ter algumas revoluções femininas por causa da guerra, que nós não temos mais homem. Vocês mandaram a gente apoiar a ida dos homens à guerra. Eles não voltaram. Como que eu vou fazer? Elas não trabalhavam na rua. A mulher não era vista como alguém que vai trabalhar na rua. A mulher é vista como alguém que vai ficar dentro de casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa e cuidando do marido. E daí, no momento que o marido morreu, ela tem que viver. E daí ela começa a trabalhar. Em 1918, já começa a ter direito de voto das mulheres maiores de 30 anos. Lembrando que, durante a guerra, eles já foram perdendo homens, né? Então, durante a guerra já começou a faltar mão de obra, começou a faltar a presença masculina em casa. Depois vieram os governos autoritários na Europa. Por quê? Porque no momento que eles saem de uma guerra, eles têm que estar altamente militarizados, porque se acontecer, eles sabem que não está tudo resolvido. Eles sabem que ainda tem mais a acontecer. Então, eles começam a se militarizar, eles começam a ganhar na força. Então, isso são os governos autoritários. Não tem direito a falar, é tudo como eu falo, tudo como o governo manda. Ninguém tem direito a nada. E daí começam a cair e aumentar o número de países ali da região. Só que aquela fase de prosperidade da economia americana, em 1920, teve a queda da Bolsa. A quebra da Bolsa de Valores. E daí dá mais uma crise mundial. E alguns anos depois vai vir a nova guerra, que é a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, aqui como ficou a nova distribuição da Europa, nós tínhamos aquela distribuição antiga, a nova distribuição já foi toda mudada, consequências do final da guerra. Certo? E daí com isso vem as atividades. Mas daí isso fica para vocês fazerem. Na quarta que vem a gente debate a respeito. Tá bom? Tá. Davi, muito obrigado pela companhia. Tá? O nono já saiu, então infelizmente não estão com a gente. E até amanhã. Amanhã temos aula online novamente, tá? Porque o feriado é ponto facultativo. Foi definido pela direção que as aulas serão online, e eu agradeço, claro, que eu não preciso me deslocar até